Podcast Vida Fluida e Leve no Ar. Hoje, se esse podcast, gente, já é um papo de comadre, hoje literalmente é primeiro um brinde à minha convidada, doutora Ana Gabriela Lírio, também conhecida como minha comadre, minha ginecologista. Ah, que honra receber você aqui. Bebeu, hein? Brindou, bebeu. Gabi, eu gostaria que você primeiro se apresentasse. Quem é doutora Ana Gabriela Lírio e o que é que ela faz para a gente começar esse bate-papo. Doutora Ana Gabriela Lírio, em primeiro lugar, é amiga querida de doutora Alessandra Moraes, Dinda também, comadre, e eu sou ginecologista, já trabalho na área há 24 anos, também estou professora da faculdade Unifax, aonde fico com os alunos da graduação. Minha área principal de atuação é em cirurgia íntima e cuidados íntimos. Pronto, é por isso que eu trouxe, não foi à toa. E esse bate-papo hoje aqui vai ser para afirmar que, não é uma pergunta, é uma afirmação que existe vida saudável, longeva após a menopausa, né? Sim. E eu queria que você começasse falando com a gente um pouquinho sobre isso, porque existe ainda aquela coisa que a mulher fala, gente, entrei na menopausa, esses dias eu recebi uma paciente com essa colocação, eu fiquei até assim, impactada, porque eu achei muito forte ela dizer, minha vida acabou. A menopausa acabou com minha vida, assim, mas ela chegou num desabafo, sabe, que aquilo acabou com ela, eu disse, não, eu acho que é só uma questão de condução, né, da maneira em que com que a sua menopausa está sendo conduzida, provavelmente. Então, eu queria primeiro entender um pouco o que será que está por trás de uma fala como essa, a minha vida acabou depois da menopausa, né? Não sei, vamos discorrer aí um pouco sobre isso. Bem, tem muitas coisas que estão por trás aí. Uma das coisas se chama etarismo. É um dos ismos mais falados no mundo inteiro. Só perde para o... Me faltou agora. Deixa eu pensar aqui. Enfim, mas é um ismo. Não, é um dos ismos. Perde para o machismo e perde também para o preconceito de cor. Um dos ismos mais falados no mundo, mais pesquisados no mundo. E a gente não entende muito por quê. Eu acabei fazendo uma pesquisa nessa área, fiz uma palestra recente. E o que acontece? No início do século XX, a expectativa de vida da mulher girava em torno dos 40, 45 anos. Então, quando ela chegava na menopausa, ela já era uma idosa. Tem uma reportagem do início da década de 40, uma manchete bem grande no jornal, dizendo que uma mulher idosa faleceu após um acidente. Essa mulher tinha 42 anos. Já pensou, gente? Todas nós aqui velhinhas. Todas nós velhinhas. Então, por conta da evolução da medicina, a faixa etária hoje de morte para a mulher, a expectativa de vida dela gira em torno dos 80 anos. Ela não está habituada a pensar na vida dela após a menopausa, porque ela não ficava viva na expectativa geral. Anterior, né? Anterior. Então, entrar na menopausa era literalmente pensar, a vida acabou. Não tem mais nada para fazer. E a pessoa precisa de qualidade de vida para chegar até os 80, né? Porque uma coisa é você ter longevidade, outra coisa é você ter qualidade nessa longevidade, né? Em inglês tem uns termos aí, lifespan e healthspan. Uma coisa é você chegar até lá e outra coisa é você chegar lá com saúde nesse tempo. Saúde que eu digo vitalidade, mobilidade, sexualidade, que é um assunto que eu acho que vale a pena ser abordado aqui. E eu acho que isso tudo perpassa, inclusive, pela reposição hormonal também, né? E, obviamente, pelo estilo de vida. Então, reposição hormonal eu acho que é uma coisa que precisa ser customizada, né? Eu acredito que a paciente chega lá no seu consultório e diz, doutora Ana Gabriela, eu vim aqui que eu quero fazer a reposição hormonal, igual essa aqui, viu? Da minha amiga que ela fez, está dando super certo, o corpo dela mudou, ela está feliz, eu quero fazer essa. Você faz? Igual a da amiga? Bem, não tem como. Cada corpo é um corpo, cada necessidade é uma necessidade, cada fase de vida é uma fase de vida. Não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V para tudo na vida, inclusive. Não pode copiar a reposição hormonal da outra. De jeito nenhum. A reposição hormonal, ela entra muito bem para a paciente que precisa fazer e que pode fazer. Nem toda paciente pode fazer.
paciente que tem histórico de trombose, paciente diabética sem controle, paciente que seja hipertensa e não tenha controle da sua hipertensão, ela não pode fazer reposição hormonal. Tem que fazer uma avaliação Uma extensa, avaliação clínica, prévia, com bem certeza, feita, né? muito bem feita e bem direcionada. Saber qual é a dose que é ideal para ela, o tempo que ela deve usar. E essa manutenção pode ser até para a vida inteira. Sim. Não é um tratamento que você começa hoje e acaba amanhã. Não é assim. E às vezes começa antes, né? Muitas vezes, hoje em dia já tem esse conceito, né? Você começou a repor antes de eu, de fato, menopausar na fase do climatério. Climatério Isso para ainda menopausa. é uma coisa que confunde um pouco as mulheres, né? O que é o climatério, o que é a menopausa, contextualmente falando assim, porque eu entendo que hoje em dia as pessoas começam a ter os sintomas bem antes, e aí eu acho que na anamnese de vocês vem essas questões de como é que tá ali na perimenopausa, como é que você está se sentindo, que já vai pescando alguns sintomas. Cansada, o sono está ficando ruim, mas ela ainda menstrua, mas essa é a hora de já pensar em fazer, se for possível clinicamente, algumas intervenções, né, para essa qualidade de vida? Certamente. Estudos que foram feitos pelos cardiologistas mais recentes mostram que reduz risco de morte cardiovascular, de patologias cardiovasculares, quando se entra precocemente no tratamento hormonal. Lógico, verificando se essa paciente tem critérios de segurança para usar hormônios. Por conta da falta dos hormônios, a mulher corre o mesmo risco de doenças cardiovasculares após a menopausa, igual aos homens, coisa que não acontece antes da menopausa. Então, se você puder entrar antes com tratamento hormonal, para ela vai ser muito melhor, muito melhor. Isso eu acho muito interessante e de grande utilidade, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas, não, eu tô me arrastando, eu tô cansada enfim, mas eu menstruo ainda, então ela acha que não é hormonal, e quando você pede os exames, você começa a ver que essa pessoa está entrando mesmo em falência ovariana, está começando a precisar dessa atenção. Mas às vezes a gente vê também, e hoje é muito comum essa coisa das mulheres, isso já foi tema de podcast aqui, dessa multitarefalidade feminina, em que a gente assume muitos papéis, assume muitas funções e faz muita coisa o tempo inteiro e acaba se esquecendo um pouco da gente, né? A gente acaba cuidando de filho, de casa, de trabalho, a gente quer ser aquele profissional, aquela profissional que arrasa e, enfim, chegar em casa e dar conta de tudo e botar essa medalha no peito de que eu posso tudo. Mas no final você também está um pouco aqui esquecendo da sua saúde. Então, muitas dessas mulheres que estão nessa fase esquecem do estilo de vida, né? Essa que chegou para mim contando essa história, ela estava com obesidade. Essa que falou que a menopausa acabou com a vida dela, né? Ela estava obesa, ela estava com alterações de libido, com vários problemas na vida, no âmbito pessoal, e enfim, tinha vários perfis de distúrbios próprios da modernidade mesmo. Não conseguia fazer atividade física e não se alimentava bem, e já estava entrando no ciclo de desistir, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria entender um pouco como é que você lida com isso com suas pacientes, né? Como é que você aborda essas questões? Porque você é um exemplo de mulher que tem um estilo de vida muito alinhado, né? Então, eu queria entrar nessa parte do estilo de vida aí. Exatamente. A gente entender isso nessa fase da menopausa. O quão importante é o estilo de vida na menopausa. Eu sei que você tem um caderninho de dados aí anotados para a gente entender aí o papel de algumas coisas, alguns disruptores, inclusive. Até botar o óculos. Bote o óculos, porque a gente quer esses dados. A gente já sabe que depois dos 40, para enxergar de perto, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. A gente quer essas mulheres fluidas e leves na menopausa. Bem por aí. Eu acabei fazendo uma pesquisa de dados para ficar uma coisa mais recente até. Então, o estilo de vida entra muito, óbvio. Por que o estilo de vida entra muito? A atividade física reduz riscos cardiovasculares, riscos de demência, riscos de Alzheimer, risco de depressão, que são coisas que aumentam após a menopausa. O Alzheimer, por exemplo, se você começa a fazer atividade física, você reduz cerca de 30% a 50% o risco de Alzheimer. É um dado muito profundo. Muito. É um dos 4 cavaleiros, né? Sim. O risco de depressão reduz em 40% quando a paciente faz atividade física. A bebida alcoólica entra muito também nesse contexto. Segundo a OMS, 7 doses por semana
seria a dose segura, entre aspas, porque a dose segura também é muito individual. Calcula-se como a dose máxima. E o que seriam 7 doses? Uma dose de vinho são 150 ml de vinho. Uma dose de cerveja é uma latinha, 350 ml. Porque as pessoas bebem 7 só em um dia. Ah, pois. Ou mais. Destilados, o gin, como outros, 45 ml. Se você dobra essa dose e vai para 14 doses semanais, dobra o risco de Alzheimer, triplica o risco de depressão. E se você usa 3 doses dessa num dia só, aumenta abruptamente todos esses riscos que eu falei, inclusive riscos cardiovasculares. Minha gente. Aí? A gente gira muito em torno dessa questão do álcool aqui, e eu trouxe uma oncologista aqui que diz que a tolerância é zero. Do ponto de vista oncológico, inclusive ela não bebe. Saí daqui ingerindo muito menos doses depois desse podcast. Hoje ainda menos, Manu que o diga, né? Que está aqui assistindo a gente. Então, muito importante o papel do controle da ingesta de bebida alcoólica para tudo nesse health span, né? Que é a qualidade de vida. Porque você pode chegar lá, mas pode chegar com demência, né? E tem outros dados que eu também achei bastante interessante. Pacientes têm muito medo de fazer reposição hormonal porque têm medo de câncer, principalmente câncer de mama. Entretanto, a obesidade, hoje em dia, é considerada um fator de risco até pior do que a própria reposição hormonal. Isso é uma dissonância cognitiva. Imensa. Divergência cognitiva. Ou avareza cognitiva, como disse um amigo meu recentemente. Ou trabalhada através de estudos anteriores ou de casos que ouviram. Mas estudos mostram que o câncer de mama, se a paciente é obesa, aumenta de 20% a 40%. Câncer de endométrio de 2 a 4 vezes. Câncer coloretal de 30% a 50% das vezes. Sem falar em ovário, vesícula e fígado. Então, como é que faz essa reposição? Assim, essa paciente que chega para você com obesidade e precisando fazer reposição hormonal, quais são os passos? Você vigia ela mais de perto, mas faz a reposição hormonal, mas precisa que ela seja bem conduzida nessa questão do peso, entra o endócrino na jogada. Exatamente. Como ela não deixa de fazer a reposição, não é isso? A obesidade, ela é um dos fatores de risco. Se a paciente realmente for obesa, precisa primeiro perder um pouco de peso para aí sim começar a fazer a reposição hormonal. O trabalho da obesidade é conjunto. Não se trata a obesidade sozinho. A paciente precisa de um endocrinologista, precisa de um nutricionista, às vezes também de um profissional que trabalha a parte física numa academia ou fora de uma academia. O estudo é sempre em conjunto. A ginecologia entra, nem sempre com reposição hormonal, às vezes com tratamentos mais naturais, que são mais seguros para essa fase, e após uma perda de peso considerável, essa paciente pode ser candidata a uma reposição hormonal segura. Porque às vezes a gente vê algumas distorções, e eu prefiro achar que é por desconhecimento do que por má fé, de pacientes com obesidade que estão usando hormônios, os quais elas não precisam utilizar, visando auxílio na perda de peso, né? O hormônio não faz ninguém perder peso, o hormônio sozinho não vai te fazer ganhar músculo, você precisa levantar seu peso, se alimentar bem, né? E alinhar o seu hábito de vida. Então, isso é uma coisa muito importante de esclarecer, porque muitas vezes essa mulher que está nessa fase de climatério, e que vem todo aquele turbilhão de ansiedade junto, muitas começam mesmo numa fase de depressão junto com essa baixa de hormônio, e enfim, e a questão da autoestima que vai lá para baixo, e aí vão desesperadamente buscar soluções mágicas para uma vida que veio a vida inteira desregulada e de uma hora para outra quer resolver, né, com mágica. Mas o que eu costumo dizer aqui no Vida Fluida e Leve é que tudo é uma construção. Então, se você pegar essa mulher lá no início da vida com 20 anos, como você tem a oportunidade de pegar no seu consultório, eu acredito que você já vá orientando e moldando ela para quando ela entrar nessa fase, ela já esteja alinhada no hábito de vida, né? Porque se você puder pegar isso desde o início, com certeza é melhor, né? Suas pacientes adolescentes, filhas de mães que têm obesidade e tudo mais, né? Eu acredito que a mulher, desde que engravida, ela já tem que pensar no fruto do ventre dela.
A alimentação da gestante interfere, inclusive, no peso do recém-nascido. Sim, Os hábitos de vida da família interferem na formação corporal da E mais criança. do pai também, né? O hábito Da de vida família. do pai, né? Essa coisa da nutrigenômica é encantadora. Uhum, Fantástico, realmente. é da né? família inteira. Não precisa esperar essa paciente chegar para mim no consultório, na adolescência, para tratar uma coisa que desde lá atrás já deveria ter tá sido sendo vista. Com certeza. Mas e na mulher, já que você atua e trabalha tanto com essa coisa da regenerativa, e não só para quem não pode fazer reposição hormonal, mas para quem faz a reposição hormonal e ainda assim precisa melhorar trofismo, precisa melhorar o ambiente vaginal para entender, para ter uma questão, uma sexualidade melhor, uma melhor aceitação, porque ainda existe muito isso, né? Muito preconceito com isso e muita coisa de que, ai, doutora, meu marido está no auge e eu não quero nada, ou estou com ressecamento vaginal, mas não pode repor o hormônio ali, ou está repondo e não está dando jeito. Eu sei que já tem muita tecnologia que vocês podem lançar mão hoje em dia para dar para essa mulher um ambiente, né, mais confortável e mais propício para que ela mantenha uma sexualidade. Porque uma mulher que chega até os 80 anos, né, de vida, com qualidade de vida, que está ajustada no seu estilo de vida, ela tem direito também a ter uma vida sexual até lá na frente, né? Por que não? Isso é qualidade de vida, isso é longevidade com qualidade. Né? Então, com certeza. se aplica, o que é que a gente pode fazer para essas mulheres? Assim? Então, essas mulheres que não podem fazer reposição hormonal ou que querem associar técnicas, há mais de 13 anos a gente já dispõe de lasers. Fomos evoluindo, temos a radiofrequência, temos também a ultrassonografia microfocada. Tem vários tipos de tratamentos que o nome atual é tratamento regenerativo e que podem ser utilizados diversas tecnologias. O laser foi o precursor. Sim. O laser de CO2, o laser de Erbil, depois evoluímos para outras tecnologias e eu acho que todas elas vieram somar. Pacientes que tiveram câncer e que não podem fazer tratamentos hormonais, elas ficam meio que sem saber o que podem fazer. Sim. Esses tratamentos também vieram para elas. Sim. Eu tenho, inclusive, um estudo na faculdade voltado para essas pacientes. Então, a sexualidade, ela entra muito nesse jogo. A mulher que se sente potente, que não perdeu a sexualidade dela, ela não acha que o mundo dela acabou. Ao contrário, a sexualidade estimula, reúne o casal, religa o casal. E ela se sente mais confortável. Quando a mulher, anos atrás, só se permitia ter relações no ambiente escuro, embaixo de um lençol, muitas vezes sem vontade, só para cumprir tabela, não se aceita mais isso. A mulher não pode mais se sentir tão submissa assim. É verdade, é dona do próprio corpo, Ela né? é dona do próprio corpo e da vida dela. E que bom que as tecnologias chegaram para ajudar, né? Com A certeza. essas mulheres, porque realmente eu acho que sexualidade, mesmo nos dias de hoje, ainda é um tabu para muitas mulheres, porque a gente vem da outra geração, a nossa geração que está em torno dos 50 ainda é uma geração que não falava tanto sobre sexo, que não discutia e que muitas ainda não falam para os parceiros, parceiras das suas preferências, dos seus desejos, do que o seu corpo quer, né? Então, eu acho que essa coisa do domínio, da autoestima, de resgatar esse poder através dessa ginecologia regenerativa que vocês estão fazendo, eu acho isso fantástico, realmente louvável. Eu acho que é um novo capítulo na história de empoderamento dessas mulheres mesmo, né? Porque isso traz para elas e resgata essa coisa, eu acho isso lindíssimo, divino, porque resgata mesmo a autoestima de uma mulher que não conseguia, às vezes, olhar, porque também não tem, além dessa parte aí também, dessa parte de melhorar o ambiente vaginal, melhorar a infecção urinária de repetição, melhorar toda essa coisa, tem a melhor estética, né? Do aspecto visual mesmo, porque para muitas mulheres isso é um tabu. Né? Diz, quem vai olhar para isso? Porque tem aquele jargão masculino, homem não olha para isso, homem não olha para celulite, homem não olha para isso, homem não quer que ele vai olhar se o clitóris está assim, taçado, assim, não sei o quê, mas ela se importa. E tem o direito de querer corrigir isso, né? Eu acho isso fantástico, né? Com certeza. Foi o que você falou. Em primeiro lugar, é ela. É. Se ela se importa, se aquilo causa um constrangimento para ela. Eu tive uma paciente que ficou mais de 10 meses sem conseguir ter relações sexuais com o marido. Ela fez uma cirurgia, o resultado não ficou bom e, por constrangimento, ela não conseguia ter relações. 10 meses.
Então, é uma situação que fica muito complicada para um casal. E a autoestima dela foi lá para o pé. Como você disse, o mundo acabou para ela naquele momento. E quando ela refez a cirurgia, ela ficou bem melhor. E o casal nem se fala. Voltou. Então, a gente tem que entender que a estética como futilidade é uma coisa. A estética como função é outra coisa. Como resgate também. É um resgate, exatamente. Essa paciente que se sente incomodada, principalmente quando vai fazer atividades físicas, quando vai pedalar, quando tem relação sexual e a flacidez da vulva penetra junto com o pênis na hora do intercurso sexual, aquilo machuca, aquilo dói. Por que ela tem que ficar sofrendo? Não, então, realmente... não tem sentido. As tecnologias chegaram justamente para isso. Pensar em estética como algo fútil é coisa de quem pensa muito raso. Com certeza. A gente tem que fazer essas mulheres se empoderarem cada vez mais, né? Através da sua sexualidade, do seu... Enfim, mostrar esses caminhos para elas, né? Que existe, sim, vida depois da menopausa, com toda certeza. Mas e a atividade física? Assim, me conte, tem um papel aí... Fundamental, meu Deus do céu, fundamental. Através da atividade física, conseguimos regular diversos hormônios, serotonina, dopamina, regula-se o cortisol. Esse conjunto de hormônios melhora muito a qualidade de vida. Fora isso, a atividade física faz com que a pessoa reduza o peso e caia naquela história que conversamos no início. Você diminui um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Risco de câncer, de diabetes tipo 2, controla a hipertensão, aumenta a qualidade de vida, bem-estar, produção endógena de testosterona, né? Que eu sou dessas, sou raiz, produz a sua própria, né? Se você é mulher, eu cá, viu? Eu cá na minha briga eterna com as ginecologistas. Faça a sua produção endógena, malhando e comendo bem, tomando sol, que ela se acomoda e as coisas acontecem. Ajusta bastante, sim. Ajusta, atividade reduz, física é bom. Reduz, inclusive, a necessidade de repor testosterona. Sim. Nem tudo é testosterona. Muitas pacientes chegam no consultório pedindo a prescrição de testosterona. Antes de precisar repor estrógeno. De vez em quando eu pego uma dessas. Não, eu tô tomando só uma testosterona. Gente, mas você nem começou a repor seu estrógeno, sua progesterona. Mas às vezes ela precisa. Sacode. Cada caso é um caso. Menina, às vezes, inicialmente, ela precisa só de testo. Tem paciente que tem redução de receptor, que tem redução da sensibilidade da testo. Então, cada caso realmente é um caso. E tem que avaliar isso, né? Tem que avaliar primeiro se a pessoa tá, assim, porque às vezes é porque ela não tá com as outras coisas ajustadas. Tá acima do peso, ela não tá dormindo bem, ela não se alimenta bem. Não tá com a autoestima boa, a relação do casal não tá boa. Tanta coisa, né? Muita coisa. Libido é um podcast à parte, eu acho, porque realmente é uma das coisas que atinge as mulheres na menopausa, essa questão da disfunção no sentido de queda de libido, mas aí eu gosto de fazer sempre uma análise, eu faço essa análise com as minhas pacientes normalmente, porque quando a gente chega nessa fase perimenopausa, a grande maioria das vezes você já vem ali 25, 30 anos de casado, né? Quando a gente chega nessa fase, se você está com o seu mesmo parceiro. São mulheres que estão no auge da sua carreira, da sua vida produtiva e profissional. Isso eu estou falando em linhas gerais, que é o perfil, é o que costuma acontecer. Então, você já vem com aquele casamento longo, numa fase em que a sua profissão está lhe exigindo muito, e coincide essa fase com o momento em que seus hormônios também estão em descenso, né? Em declínio. Então, uma mulher que está nesse ritmo alucinante de produção, de trabalho, e o hormônio vem caindo junto, muitas vezes isso realmente vem junto com a queda de libido, porque você chega em casa, você tem outros fatores ambientais, a gente já discutiu isso aqui, é o ambiente, é a casa, é a questão de você, o seu marido também está na mesma fase de idade sua, normalmente o seu parceiro ou parceira, na mesma faixa, e também está cansado, então é uma coisa do casal a libido, não é uma coisa só sua. Eu costumo dizer, viaje, vá para Paris, tomar um vinho que a libido volta, porque realmente tem muito do ambiente e da cabeça da pessoa, então a gente não pode associar só a isso, tem que ver ali na fase, no momento em que você está de vida, né? São muitos fatores para que essa libido aconteça, né? E eu acho que ela cai um pouco mesmo. Eu acho que não é normal você chegar aos 49 com a libido dos 20. Isso não acontece. Você não olha para a pessoa e já está animada, como era nessa fase, né? Acho que isso existe, acho que é fisiológico. Acho que a gente tem que respeitar um pouco a fisiologia do envelhecer. Ou não?
né? A fisiologia do envelhecer, né? E isso realmente é muito individual. Eu tenho pacientes idosas, acima dos 70, dos 80, que têm libido. São extremamente animadas. Pois é. A família, inclusive, questiona. Será que está com algum problema? Mas não. Essas aí eu já volto para minha análise aqui, porque essas dos 70 também já estão numa outra fase. Os filhos já estão criados. Não está igual dos 50, né? Os filhos entrando na faculdade, aquela loucura, menino, segundo grau. Essa dos 70, os meninos já estão formados. Ela já não está naquele ritmo alucinante de vida. A cabeça dela já está, ó, querendo namorar, relaxar, descansar, viajar o ano todo, fazer... Enfim, essa é outra fase de mulher. Aí eu acho que o ambiente já resgata isso mesmo. Eu quero ser essa senhora de 70, né? Porque criar meus filhos, vai, povo, para poder agora a mamãe voltar com a libido, ó, na lua. Porque é realmente muito disso, né? É muito... não é só uma coisa customizada, individualizada, como tem interferência ambiental e social e do que você vivencia, né? Sem dúvida. A ideia de que a mulher ficou velha e a velhice ser uma coisa ruim, está sempre associada a uma coisa ruim, no nosso contexto cultural, interfere muito nessas questões. Então, a mulher, por se sentir velha e achar que o mundo acabou, ela também acaba bloqueando a sexualidade. O mundo acabou, para que é que eu vou ter estímulo sexual? Então, quando ela trabalha a cabeça dela e a mente dela, independente da fase de vida, ela pode trazer coisas novas para a vida dela. Mesmo no contexto de estar na transição, de estar no período, né? Se ela tiver consciência desse contexto, entender que tudo são fases, a vida inteira são fases, ela vai começar a perceber que dentro daquela fase, ela também pode ter ganhos, nem tudo é perda. E você acha, eu acho que a rede social, eu acho que tem ajudado um pouco nessa parte, né? Assim, eu tenho visto mais as pessoas falando de menopausa com saúde, tem muitos ginecologistas hoje em dia que inclusive viraram o foco para a longevidade e e com isso para uma menopausa de qualidade, tendo em vista que o público do ginecologista é o público feminino, né? Então a gente tem visto muita informação boa a respeito da menopausa e verídica e verdadeira, como você traz nas suas redes, a respeito de como essa mulher pode e deve desfrutar desse período de vida com mais tranquilidade, com mais segurança e bem acompanhada, logicamente, mas a gente vê também muitos desmandos com relação à menopausa, né? E às vezes quando a gente vai buscar isso, né, quando a gente vai fazer essa pesquisa, aí os algoritmos da rede social ficam trazendo tudo sobre aquilo. E eu acredito que você tem que ficar filtrando lá no seu consultório, né? Doutor, eu vi que isso é bom. Eu vi que aquilo ajuda. Eu vi... Como é que você lida com isso também? Porque deve chegar um monte de informação desencontrada que a rede social traz para essas pacientes. E muitas vezes elas chegam em qualquer consultório de qualquer médico hoje em dia cheia de soluções. Já querem a prescrição. É impressionante, né? O acesso melhor à informação que temos hoje em dia não necessariamente traz informação de qualidade. Uhum. Há muita informação e precisamos ensinar a paciente a filtrar essa informação. Nós mesmas estamos sempre atualizando as nossas informações. Quantas vezes, 10 anos atrás, o ovo era considerado péssimo, aquele colesterol horroroso e tal. E hoje já se entende que uma porção de ovo, a depender do seu estilo de vida, alimentar. Mudou. Né? Então, os vilões nem sempre vão continuar sendo vilões. É verdade. Para o paciente que não tem acesso de qualidade à informação confiável, a rede social pode ser uma coisa, inclusive, até ruim. Ela já vem filtrada para coisas que nem sempre correspondem à realidade. Quando eu fazia pré-natal, a paciente chegava com os exames de sangue do pré-natal prontos e não sabia interpretar, lógico. Então, muitas vezes chegava... Nem é para saber. Não é para saber, não é da área dela, né? Então, chegava assustada, nervosa, a família inteira ali... porque veio positivo para toxoplasmose. Sim, mas foi o IgG, não foi IgM. Então, era todo um trabalho de desconstrução de patologia que naquela época eu tive que ter. E hoje também, em relação à menopausa, é a mesma coisa. A paciente acha que ela tem que fazer reposição hormonal, ou então que ela não pode fazer reposição hormonal porque a prima teve câncer. Exatamente. Então, desconstruir mitos
é parte do médico e principalmente do ginecologista. O ginecologista, ele tem um papel fundamental na vida de uma mulher. Se tem um médico que a mulher vai todos os anos, é o ginecologista. E ele tem que informar, ele tem por obrigação, né? Por obrigação. Ser o clínico dessa mulher, O clínico geral dela. Exatamente. O clínico geral dela. E o psicólogo também, né, amiga? Nossa! Como é psicóloga, ginecologista? Como? Acabamos sendo grandes amigas, inclusive. A gente entra no dia a dia de uma família. Como eu trabalhei muito tempo com obstetrícia, eu tenho pacientes que eram pacientes minhas desde que eram virgens, adolescentes. Sim. Fiz pré-natal, fiz parto. E hoje, essas menininhas que nasceram no parto já são suas pacientes. Minhas pacientes. Isso é bom demais. Isso aí eu acho que é a validação do médico, né? Quando você começa a atender da avó à neta, é porque você está validado. Eu acho que são seus melhores pacientes aí, porque um vai indicando o outro, né? É a validação da ginecologia. E você é essa pessoa mesmo. Eu fico emocionada acolhedora demais. E realmente uma excelente médica. Assim, um prazer enorme ter você aqui. Mas acho que a gente bateu um papo muito gostoso sobre menopausa, sobre reposição, vida depois da menopausa. É possível ou não? Existe sim, é necessária, é importante, com qualidade de vida, com músculo para agachar, para carregar sua malinha, viajando pela Europa aos 70, no auge da libido. O novo auge da libido, a gente chegou a essa conclusão aqui hoje. 70, livre de boletos de filho, viajando, carregando sua mala, agachando com músculo construído ao longo de uma vida, né? Gabi, eu tenho só a lhe agradecer esse convite. Eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos bate-papos que a gente tem por aqui. Gostei do alerta e de trazer aqui para as pessoas a possibilidade da regenerativa, realmente, né? Para cuidar aí da beleza das pepecas, para que essa autoestima se resgate na menopausa também. E eu queria que você, antes da gente encerrar, fizesse uma finalização, assim, um arremate para as pessoas que assistiram hoje sobre o que é essa fase da menopausa e até onde a gente pode chegar. Bem, primeiro gostaria de agradecer muito o convite. Estar com você é sempre uma alegria. O coração transborda, acho que os olhinhos dão para perceber a alegria que é te ver a vida inteira. Então, para arrematar o nosso contexto, eu acredito que a mulher tem que entender que a vida dela não acabou na menopausa, ao contrário. Ela está começando um novo ciclo de vida. E ela tem que construir esse caminho lá atrás. Não é agora. A vida não começa na menopausa, mas também não termina. Não termina. Também não termina. Vamos tentar construir esse 1/3 de vida de uma forma diferente, leve e saudável? Fluida e leve. Fluida e leve. Vamos sim. Vamos sim. E temos esse direito, sim. Com certeza. Vamos construir uma vida plena e saudável. Vamos lá. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo.